Saudações prevencionistas. No meu vídeo anterior, eu estava falando sobre amostradores passivos dentro, dessa parte de agentes químicos, onde eu estou trazendo alguns conteúdos a respeito de amostragens e amostradores, falando um pouquinho de amostragens e dos amostradores para poder facilitar o entendimento, e saber a cada agente de risco a ser avaliado qual a melhor forma e como fazer, Nesse vídeo nós iremos tratar dos amostradores ativos, No vídeo anterior falamos dos amostradores passivos, agora nós vamos falar dos amostradores ativos. Mas lembrando, não deixe de marcar e acionar o sininho para receber informações sobre novas publicações e também não deixa ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Isso é muito importante para nós, para que possamos ter uma noção se o linguajar adotado, se a mensagem que a gente quer transmitir, se o conteúdo técnico está sendo bem recebido e bem assimilado por quem está nos acompanhando. Isso é muito importante e a gente agradece por esse feedback, tá certo? Eu vou, nesse momento, dividir a tela com vocês e começar a falar um pouco, então, sobre os amostradores ativos, Vamos lá. Dando uma passada rápida aqui na parte dos amostradores passivos, para chegar aqui na parte dos amostradores ativos. Isso, amostradores ativos. Então, no vídeo anterior, nós falamos que na amostragem ativa tem diversas formas de amostragem ativa, Uma delas é a leitura direta. Então, essa leitura direta, ela pode ser feita através de bombas com fole e tubos colorimétricos, tem o estigma de serem menos precisas, têm sido pouco utilizadas para prevenção. Agora, por que eu digo que tem o estigma de serem menos precisas? Ocorre que o processo de amostragem, pela amostragem direta, amostragem ativa, leitura direta, quando a gente está usando amostradores, acessórios e bombas, nós temos que lembrar que esse processo também ele é um processo bastante, vamos dizer assim, melindroso em termos de propagação de erros. Por que eu digo isso? Observe vocês, não existe nenhum equipamento eletrônico que não traga um erro intrínseco à sua construção, tá certo? E a gente tem nesse processo de amostragem, usando bombas e amostradores, que às vezes a gente considera que ele é mais preciso, mas é justamente aí que eu estou fazendo esse parênteses, quando eu estou falando dos tubos colorimétricos. Eu, particularmente, não uso muito tubo colorimétrico, mas a questão é que uma amostragem envolvendo os diversos acessórios, as bombas de amostragem de ar, se não tiver um critério bastante rigoroso, eu vou dizer que esse processo através também de bombas e amostradores também traz aí um componente, uma margem de erro, uma incerteza também muito grande. Vamos pegar como exemplo, antes de dar continuidade aqui na questão
bombas de Foley e tubos colorimétricos, falando da leitura direta, vamos falar dessa questão só para poder dar uma elucidada nisso. Nós, para fazermos todo o procedimento correto, nós temos que ter, primeiramente, os acessórios a ser utilizados higienizados, porque muitas das vezes empresas realizam uma determinada amostragem, não higienizam mangueiras, não higienizam os separadores de partícula, né, os ditos ciclones, não higieniza os componentes que vão ser utilizados para poder fazer uma nova amostragem. Aí já existe uma possibilidade de contaminação. Por outro lado, eu preciso que a vazão da minha bomba de amostragem ela esteja assegurada, né, através de uma calibração pré-amostragem e pós-amostragem que deve ser feita, que aquela bomba está com a vazão correta e que ela está assegurando durante todo o processo, todo o procedimento, a manutenção daquela vazão. Então aí nós já temos aí um componente. Por quê? Porque o calibrador, né, que eu tenho e a bomba de amostragem são eletrônicos. Então, o próprio calibrador, ele foi calibrado num laboratório especializado que, por sua vez, também tem componentes eletrônicos. Ou seja, existe uma possibilidade de uma propagação de erros, mesmo estando tudo dentro das normas. É lógico que, estando dentro das normas, essa propagação de erros, ela é limitada, digamos assim, dentro de parâmetros aceitáveis. E é aí que vem o cuidado. Por quê? Eu tenho um laboratório acreditado pelo Inmetro que está usando os seus equipamentos para calibrar o meu calibrador. Bom, aí eu pego esse meu calibrador e vou fazer essa aferição na minha bomba. Então, são componentes eletrônicos sendo utilizados em sequência. Obviamente que, estando todo o procedimento correto, feito em laboratórios acreditados, tudo isso, eu vou ter uma margem de erro já, né? Uma certa incerteza nesse processo, vamos dizer assim, atribuída à própria incerteza intrínseca, né, desses equipamentos eletrônicos. Bom, se eu pegar uma situação onde não são feitas as higienizações adequadas de uma amostragem de um cliente para outro, nos meus acessórios, né, separadores de partícula, mangueiras, etc., eu tenho também um segundo componente de erro. O terceiro é que, nesse processo, como que é feito no campo? Eu sigo rigorosamente o que os procedimentos técnicos, as normas técnicas me recomendam para fazer essa amostragem, né? A questão de ter uma vazão de acordo com o método, uma coleta de um volume mínimo ou máximo dentro também do limite estabelecido. Bom, isso é um ponto. O meu amostrador, ele, vamos dizer assim, saturou, não saturou? Então, são todos esses aspectos a serem considerados. Outro ponto, se eu tenho, por exemplo, um amostrador de um cassete, ele tem ali uma membrana, um filtro. O que é analisado nesse cassete não é tudo que está dentro dele, é o que está retido no filtro, né? O que está retido na membrana. E essa membrana tem uma capacidade, que normalmente é em torno de 2 miligramas, salvo engano. Mas ela tem uma capacidade. Se essa capacidade é ultrapassada e parte do material coletado, vamos dizer assim, não fica retido no filtro e cai, digamos, dessa membrana de filtro para dentro do cassete, o laboratório não analisa, porque o laboratório analisa pura e simplesmente a membrana. Outro componente de erro, se não tiver critério, né? Então, nós temos que
ter essa certeza. Bom, tudo bem, coletamos essa amostra já considerando todas essas possibilidades de incertezas que são, vamos dizer assim, possíveis de existir no processo e existem, né? O que nós temos que fazer é ter uma razoável certeza de que está dentro dos parâmetros aceitáveis, né, de erro que a gente tem até aí. Bom, qual que é o critério para o transporte desse material? E antes disso, se eu tenho um tubo de carvão ativo, o que eu usei na minha amostragem, que ele tem que ser mantido e transportado até chegar no laboratório a uma determinada temperatura, e eu não o faço, qual que é o problema aí? O laboratório não analisa o que está dentro do tubo, ele analisa o que está adsorvido no carvão ativo ou na sílica gel dentro do tubo. Ou seja, se o meu transporte, se eu não assegurei da coleta até chegar no laboratório uma temperatura recomendada pelo método, aquela substância que estava adsorvida, por exemplo, no carvão ativo, ela pode evaporar do carvão para dentro do tubo. No momento, no laboratório em que o tubo é quebrado para poder retirar o carvão para analisar, eu já tive ali uma perda, então é mais um componente de erro, né? Bom, isso estou falando num processo de seguir rigorosamente os procedimentos e todas as possibilidades de erro e incerteza que tem também na utilização de bombas e amostradores. Então, por isso que eu digo e volto a afirmar, tem o estigma de serem menos precisas, mas porém aí nós temos que ter, vamos dizer assim, uma consciência adequada, porque em muitas situações, às vezes, essa imprecisão do tubo colorimétrico, ela pode ser inferior àquela imprecisão que durante todo o processo de amostragem utilizando bombas e amostradores, até chegar no laboratório também aconteceu, tá certo? E dando continuidade, o seu tubo ou o seu cassete chegou no laboratório, e aí é o seguinte, como que é feito dentro do laboratório? Daí a importância da gente trabalhar com laboratórios onde a gente tenha a convicção, a certeza de que é seguido internamente todos os procedimentos de qualidade e metodologias também. Para quê? Para que os erros já intrínsecos a todo o processo interno, incluindo os equipamentos eletrônicos, né, que são feitos e tudo, toda a parte de manuseio, preparação que existe dentro do laboratório, também não vá comprometer. Obviamente que isso existe. Agora, não que não exista um erro intrínseco a esse processo. O que nós temos que ter é a certeza de que esse erro está dentro dos parâmetros aceitáveis para as técnicas utilizadas, né? Então, quando eu pego desde o início da amostragem utilizando bomba e amostradores, seja cassetes ou seja tubos, que a gente vai falar para frente, não tubos colorimétricos, tubos de carvão ativo ou tubos de sílica gel. Todo esse processo da amostragem, né, usando os equipamentos que os profissionais possuem lá no campo, desde o transporte, a entrada no laboratório, né, a questão da manutenção da qualidade, né, tem muitos cassetes que também são coletados, eles devem estar isolados com, por exemplo, um papel alumínio para não receber a luz, né, porque a luz já provoca uma alteração da substância. Então, são todos os cuidados que tem que ter, e a gente vai falar um pouco disso à frente, mas eu achei bastante oportuno, porque, e eu até usei aí a palavra estigma, justamente por causa disso, né?
porque em muitas situações a gente pode até chegar à conclusão, e eu nunca fiz nenhum trabalho desse tipo, seria até de repente algo a se pensar, de estabelecer uma comparação de amostragens sendo feitas com tubos colorimétricos, né? E também a questão de fazer a mesma amostragem usando os outros métodos e comparar no final os resultados, né? Mas é isso. Então, todo esse processo usando bombas e amostradores, se a gente for analisar do princípio até o fim, existem uma quantidade muito grande de componentes que também podem introduzir erros que podem ser sequenciais e estabelecer aí um somatório de erros que no final possa trazer uma imprecisão até razoável, digamos assim, tá certo? Então, fica essa observação para quem nos acompanha da importância em seguir todos os critérios técnicos em cada momento de um trabalho de amostragem de agentes químicos. É muito sério isso. E às vezes a gente percebe, né, e já presenciou situações em campo, não obviamente da gente, mas de outros profissionais que de repente não enxergam a importância de ter esse rigor. E obviamente contribui assim de forma muito acentuada para a imprecisão daquela análise, né, daquela avaliação lá no seu final, tá certo? Então isso é muito importante. Bom, e na leitura direta, voltando aqui, além das bombas com fole e tubos colorimétricos, né, nós temos também os detectores, monitores, registradores, né? Então, só para citar um exemplo aí que é muito comum, existe metodologia para se fazer, por exemplo, o monóxido de carbono na própria na IOSH, né, ou na OSHA, para monóxido de carbono, para fazer com detectores, né, de gás, né, onde a gente tem ali aquele resultado instantâneo da medição. Então, nós podemos fazer também com leitura direta através desses detectores de gases, né, de monitores ou registradores que possam estar no ambiente fazendo isso, vamos dizer assim, a cada segundo, né, ou frações de segundo, registrando ali a presença daquele contaminante, tá certo? Bom, e aí a gente mostra para quem ainda não conhece o que seria uma bomba com fole, né? Seria justamente isso que está na tela aí nesse momento, tá? E os tubos colorimétricos. Esses tubos são inseridos nesse ponto, né, da bomba, obviamente após você quebrar as suas pontas, né, para que o ar que vai sendo bombeado ali, né, com o fole, ele possa circular dentro do tubo colorimétrico e aí vai dando a gradação da mudança de cor, né? E a gente tem os comparativos feitos pelo fornecedor, né, das concentrações que obviamente vão estar no ambiente referente àquele agente que a gente está monitorando, ok? E aqui nós temos uma apresentação, né, mostrando como que se utiliza. Então você vai com a bomba de fole até próximo ao local onde você pretende realizar a amostragem, né? Então nesse caso específico, o que está sendo feito é uma análise de uma possibilidade de um vazamento de uma substância num equipamento, tá certo? Quando a gente estiver fazendo uma amostragem com bomba de fole e tubos colorimétricos, que tem por objetivo checar alguma possibilidade de nocividade para o trabalhador, essa medição ela tem que acontecer, né? O bombeamento que vai ser feito é mais próxima
à zona respiratória do trabalhador. Observe aí que isso traz uma grande dificuldade, porque se você estiver fazendo uma amostragem durante toda a jornada do trabalhador, você vai estar precisando seguir ele durante toda a sua jornada, toda a sua movimentação dentro da área operacional. Tem que estar ao lado dele acompanhando e a cada tempo, que normalmente faz-se 10 bombadas a cada 20 minutos, e você tem que fazer isso bem próximo à zona respiratória do trabalhador. E o trabalhador está em movimento dentro da fábrica, né? Então traz uma dificuldade muito grande em usar essa metodologia, mas ela é muito útil quando se pretende checar uma possibilidade de um vazamento no equipamento, né? uma fuga da substância de equipamento para o ambiente de trabalho. Então é muito importante nessa situação, e é recomendado também nessa situação, tá? E está aqui o que eu acabei de dizer, né? É um monitoramento mais qualitativo, né? E detecção de vazamentos. Então, usa-se os tubos colorimétricos que estão aqui expostos na nossa tela. No entanto, conforme eu disse, a forma mais usual é justamente utilizando as bombas de sucção, né? Que são as bombas de amostragem de ar. Essas bombas, elas forçam a passagem do ar nos amostradores, sejam tubos ou cassetes, né? Que são dotados de filtros, né? Então, elas realizam, essas bombas, a sucção do ar para dentro dos amostradores, forçando esse ar a circular dentro do amostrador, e com isso, então, vai acontecer a adsorção na maior parte, né, dos casos, desse contaminante nos filtros, né, seja no caso do cassete uma membrana, seja no caso do tubo, que seria o carvão ativo ou a sílica gel, tá certo? Então, essa que é a função, né, da bomba de amostragem. E aí, aquilo que eu disse, uma propriedade extremamente importante das bombas de amostragem é que elas têm que ter um sistema de controle de vazão, né? Elas têm que fornecer uma vazão constante do início ao final da amostragem. Aí você pega uma amostragem que a gente recomenda que normalmente seja feita, que é de jornada completa, né? Por quê? Porque você pega todas as situações que o trabalhador enfrenta do início ao final do seu turno de trabalho, e essa bomba, ela tem que estar garantindo que do momento em que ela foi instalada no trabalhador no início da jornada, até a retirada dela no final da jornada, a vazão dela permaneça constante. E o que ocorre? Ocorre que na medida que as horas vão passando, dependendo do nível de contaminantes que tenha no ambiente, esse filtro, seja o carvão ativo, seja uma membrana, ele vai sendo impregnado pela substância que a gente pretende quantificar, pretende analisar a presença e a concentração dela no ambiente. Se a concentração for maior, essa impregnação é maior na medida que o tempo vai passando, as horas vão passando. E o que acontece? Nós sabemos que na medida que esse filtro, vamos imaginar um cassete, que essa membrana começa a receber esse contaminante e fixar, vai ficando um pouco mais difícil, né, a bomba succionar aquela mesma vazão. Por quê? Vai criando uma resistência, né? O ar vai sendo impedido de passar pela impregnação da substância no filtro. E aí que está a importância de ter equipamentos de qualidade. Por quê?
esse equipamento, essa bomba tem que ser dotada de um sistema que realiza a compensação da vazão dela à medida que aumenta essa perda de carga com a impregnação dos contaminantes nos filtros, né? Então, na medida que vai ficando difícil o ar passar pelo filtro, a bomba vai fazendo uma compensação. E isso é equipamento de qualidade. Equipamento que não tem a qualidade devida, essa vazão vai modificar, né, ao longo de todo o processo. E aí a gente então não pode garantir que no final da amostragem o volume mínimo ou máximo a ser coletado, seguindo aquela metodologia, foi obedecido. Então, é extremamente importante, principalmente para profissionais que estão entrando aí vamos dizer assim, nas atividades, né, de higiene ocupacional, se tornando higienista, indo para o campo fazer um trabalho de avaliação, né, uma amostragem de agente químico, é que tenha a certeza que o seu equipamento, o equipamento que você está utilizando, vai fornecer essa vazão constante ao longo de toda a jornada, na medida que os filtros forem sendo impregnados pela substância que está sendo coletada. Então, a bomba, a cada instante, ela tem que estar corrigindo essa vazão em função dessa perda de carga, dessa resistência que esses filtros estão tendo a partir da impregnação. Então, para quê? Para que a vazão dela do início ao final seja constante, né? Daí a importância da gente fazer e como deve ser feito, né? A calibragem inicial já é com o amostrador instalado e a calibragem final, idem. Por que que é isso? Nós vamos pegar do início ao final do processo e garantir de que a vazão da bomba, mesmo com a impregnação da substância no filtro, seja tubo ou seja um cassete, né, que mesmo com essa impregnação, a vazão, a bomba fez a compensação necessária para manter a vazão constante do início ao final, ok? E aí entra também, né, dentro daquilo que eu já comentei no início, o que seria essa questão da qualidade, né, do trabalho que está sendo feito, né, de tal forma que você possa garantir, né, que os seus erros, a imprecisão esteja dentro dos parâmetros adequados. Esse item é um item muito importante dentro daquele espectro todo que eu coloquei do início ao final do processo, de garantir que a qualidade foi assegurada, ou seja, eu mantive a minha imprecisão dentro dos parâmetros definidos, né? Então, esse item é um item muito importante nesse sentido. E aqui, passando para vocês, nós temos os cassetes de 2 e de 3 sessões, né? Aqui é bastante claro, né, as sessões que dá para visualizar, e é muito importante também a questão das tampas, que elas têm cores diferentes, né? E normalmente a tampa azul é do lado aonde existe, obviamente no início do processo, tá? Quando você vai começar a fazer a avaliação, né? Que você vai instalar o cassete, ele vem normalmente com a tampa azul do lado aonde deve entrar o ar e a tampa vermelha do lado que vai sair o ar, né? O fluxo é nesse sentido. E após realizar a amostragem, inverte. Você coloca a tampinha azul na parte aonde sai, né, o fluxo de ar, e a tampa vermelha na parte onde entra. O que isso significa? Significa que aquele tubo já está usado. Obviamente que a gente tem um controle muito superior a isso
na medida em que é relacionado em cada avaliação, né, tanto o número de série da bomba que está sendo utilizada, como do próprio filtro que está sendo utilizado, com o paradigma que está sendo avaliado, local, data, início, hora de fim, ou seja, o controle é bem amplo. Mas existe também esse componente de inverter, né, já deixando, digamos assim, registrado no próprio tubo, né, ou no próprio cassete, né, digamos assim, no caso aqui que é o cassete, de que ele já foi utilizado, ele já está ali com os contaminantes, né, no seu filtro, ele já foi, já ocorreu a amostragem com ele, tá? Ao sentido de montagem, né, nós temos aqui, quando você pega o amostrador, isso seria um suporte, né, para que o filtro, que é uma membrana, uma película muito fina, que ela tenha aqui um suporte, né, para ela não deteriorar. Então, essa parte aqui, todo esse emaranhado aqui de plástico, digamos, serve como um suporte para o filtro, né? Então, nós temos a entrada de ar, a saída, né, para a bomba. Por que saída para a bomba? Porque a bomba sempre faz a sucção, ela está puxando o ar, remetendo àquela similaridade com a respiração humana. Nós inalamos, né, nós puxamos o ar para dentro do nosso sistema respiratório. A bomba faz a mesma coisa, ela aspira o ar do ambiente, ela faz uma sucção e esse ar entra para dentro do amostrador, ficando os contaminantes retidos aqui nessa membrana, nesse filtro que está dentro do amostrador, né? Então, aqui mostra o sentido da montagem, né? Como que deve ser feito para que você não incorra num erro ou perca, né, todo o seu trabalho de campo e tenha custos adicionais. Então, é muito importante, quando estiver fazendo a montagem, né, desses amostradores, nos seus respectivos suportes e tudo para instalar no trabalhador, que se observe o sentido, se está correto, para você não ter contratempos aí, desabores com relação a isso, ok? E aqui nós temos o tubo adsorvente, né? Não é um tubo colorimétrico, ele não vai mudar de cor na medida que esteja exposto a determinadas concentrações. Ele vai adsorver, né, o contaminante dentro aqui desse carvão ativado, né? E esse carvão ativado é o que vai ser analisado no laboratório. Obviamente que para a gente usar esse tubo, né, no momento em que vai fazer a amostragem no campo, né, lá no momento em que vai iniciar, quebra-se as suas duas pontas, ok? Para que o ar possa circular. E por que isso tem que ser quebrado lá exatamente no momento que está sendo instalado no trabalhador? Para evitar contaminação, né? O objetivo não é a gente ser muito fiel àquilo que está acontecendo no ambiente de trabalho, no horário de trabalho, né, do paradigma que está sendo avaliado. Então, esse paradigma, ele vai estar sendo avaliado de forma correta se eu impedir que exista contaminação nesse tubo. Para isso é necessário que essa quebra ela aconteça justamente no momento em que eu estou acabando de preparar ali, já fixando no trabalhador para ele iniciar a jornada de trabalho dele, ok? Seguindo esse procedimento e fazendo dessa forma, eu evito contaminação, ok?